Ok, seja bem-vindo. Este é então o terceiro episódio da série sobre a vida na Alemanha, especificamente sobre a vida na cidade de Berlim. Os dois primeiros vídeos eles tiveram um retorno, uma aceitação muito boa, muitos comentários, muitos joinhas para cima, alguns para baixo. Isso é óbvio, não se pode agradar todo mundo, mas no geral a aceitação foi muito boa e uma surpresa para mim. Então eu estou aqui todo animadão para gravar o terceiro episódio. E esse não será especificamente sobre a vida na Alemanha. Eu gostaria de falar um pouco sobre o processo seletivo para entrar numa empresa, sobre as coisas que funcionam para mim, a experiência que eu fui ganhando ao longo do tempo, tentando entrar em diversas empresas. E agora eu posso também dar a visão de quem está do outro lado, pois de um mês para cá eu faço parte do time de entrevistadores da Raising. Então eu já tive a oportunidade de entrevistar 3 candidatos e aí passei por situações engraçadas, situações gratificantes. A engraçada é pegar um candidato que estava trapaceando no teste ou pegar um candidato muito bom, que o teste dele nem foi tão bom, mas quando a gente questionou o porquê dele ter feito aquilo e porquê dele ter deixado coisas importantes de fora, ele conseguiu explicar muito bem o porquê. Obviamente, falta de tempo, mas se ele tivesse a oportunidade de melhorar, que ele usaria isso, aquilo, e as respostas foram muito boas, tanto é que ele foi contratado, começa agora no começo de março. Então, lógico que para variar, eu tenho aqui uma listinha das coisas que eu gostaria de falar. E a primeira delas é a seguinte: se você tem uma empresa dos sonhos, vamos supor que você tem sonho de trabalhar na Booking.com, lá em Amsterdã, e aí você decide um dia, você se enche de coragem, conhece alguém lá dentro, pede uma indicação, e aí começa a fazer o processo seletivo. E aí você vai mal, toma bomba e desanima. Veja, por que isso acontece? Porque você só tentou lá. E passar por processos de entrevista é uma coisa muito desgastante. Você precisa, é uma habilidade que você adquire, é como aprender a programar. No começo é tudo difícil, você faz muita coisa errada. A mesma coisa em processos de entrevista. Então, se você tem um target, você primeiro deve se preparar fazendo entrevistas em outros lugares, até mesmo para ter familiaridade com o processo, porque você precisa se acostumar com diversas coisas, principalmente com o desconhecido. Você não sabe o que vão te perguntar. Então, você precisa convencer a pessoa que está do outro lado que você é uma pessoa adequada para continuar no processo. E isso você não nasce sabendo. Então, faça várias entrevistas até que você se sinta preparado para fazer aquela entrevista específica para a empresa que você gostaria de trabalhar. Outra coisa que funciona muito bem para mim é, quando eu termino uma entrevista, eu sempre tomo notas das coisas que eu poderia ter feito melhor, ou das coisas que eu falei uma besteira muito grande, e acontece, né? Tem certas coisas que você fala que caem mal para a pessoa que está te entrevistando, afinal de contas tem um ser humano ali do outro lado. Então, tome nota do que não foi legal. E aí, como que isso lhe vai ser útil? Na próxima entrevista, leia todas as suas notas, uma vez, 2 vezes se for necessário. Com isso, você já programa a sua mente para que você não caia na mesma armadilha, tá? Então você vai se lembrar, vai ter tudo fresco na mente do que você não gostou em outras entrevistas e aí você naturalmente vai melhorando. Isso funciona para mim, que é uma beleza. Muito bem. Não tenha medo de falar sobre a sua pretensão salarial. E outra, mire alto. Se você está pensando em sair do país, provavelmente você está tentando uma posição de sênior, porque a grande maioria das vagas aqui na Europa para a contratação de pessoas de fora é para a contratação de sêniors. Por que isso? Porque é um risco muito grande para a empresa trazer alguém de fora. E aí a probabilidade de um sênior ficar e fazer um bom trabalho num tempo curto é maior do que um júnior ou um pleno, tá? Isso era uma verdade quase que absoluta no passado. Agora não, eu vejo algumas vagas para pleno e algumas vagas até para júnior, tá? Lá na empresa teve um cara júnior que foi contratado do Brasil, foi o primeiro emprego dele. Ele fez estágio,
saindo enquanto estava na faculdade, fez estágio, mas emprego mesmo, full time, o primeiro dele foi aqui, tá? Então, é possível se você é júnior, mas normalmente é sênior. E aí, pesquise, pergunte para os seus colegas. Hoje em dia é muito fácil, tem um Slack só de desenvolvedores que moram fora do Brasil. Tem grupos no Facebook, TI na Europa, por exemplo, você pode entrar no grupo e fazer uma pesquisa. Pergunte quanto em média é o salário anual de um dev sênior na Alemanha, em Berlim, por exemplo, porque o valor varia também de Berlim para Munique. E aí pergunte, com isso daí, quanto fica no bolso, quanto que se paga de aluguel, como é que é o custo de vida, tudo isso. Pesquise antes. Por quê? Se na hora da entrevista você jogar uma pretensão salarial muito baixa e a empresa aceitar, depois vai ser um pouquinho difícil para você conseguir aumentar o seu salário. E se você aceitou um salário muito baixo e se mudou para cá, você vai ter um pouco de dificuldade na vida. Então não tenha medo, mire alto. Os fatores que podem fazer você não ser aprovado são diversos, inclusive uma pretensão salarial muito alta, mas não apenas isso, tá? Então se você jogou ali um valor top do mercado e eles aceitarem, beleza para você. Se eles não aceitarem, talvez você nem fique sabendo, tá? Mas sempre mire alto. Outra coisa que é muito legal de fazer é treinar com testes online. Existem diversos websites, eu vou mostrar alguns para vocês aí na tela, que te permitem fazer desafios online. Então, com isso, você vai treinando a sua mente para o caso de você ter que fazer um teste de whiteboard, que é uma das coisas mais chatas que eu já fiz na minha vida. O que é um teste de whiteboard? É como se você estivesse num quadro branco com daquelas canetas especiais que tem cheiro de álcool, para você programar alguma coisa ali. Obviamente que se você está fazendo online, tem uma tela onde você digita, a pessoa que está do outro lado ela vê o que você está digitando, e no meu caso, quando eu fiz para Raising, eu não poderia rodar o meu código, segundo, não poderia consultar o Google. Lógico que não era uma coisa muito complexa, mas é algo terrível, porque enquanto a gente está programando no dia a dia, a gente está rodando o nosso código o tempo todo, debugando, consultando o Google, se é uma coisa que a gente não conhece, não tem memorizado, mas num teste de whiteboard, você não tem isso, e é terrível. Eu lembro que eu suei frio ali. E era algo bem simples. Mas se você está acostumado a fazer testes online, a sua chance de passar num teste desse tipo é muito maior. Então, use os recursos que a web te oferece para treinar, tá? Outra coisa, sempre pergunte. Toda vez que eu fiz uma entrevista, o entrevistador me deu oportunidade para fazer perguntas. Qualquer pergunta sobre a empresa, o ramo de atuação, como é o dia a dia de um desenvolvedor, como é a relação com os colegas, como que é o processo desde a concepção de uma nova feature até a publicação em produção. Os entrevistadores adoram esse tipo de pergunta, significa que você está interessado. E principalmente, saiba sobre a empresa que você está tentando entrar. Não chegue lá na entrevista sem saber nada da empresa. Porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, isso é algo que faz com que o candidato seja rejeitado imediatamente. O pessoal da RH pergunta, o que você sabe sobre a Raising? Teve candidato que falou, infelizmente eu não sei nada. Aí a pessoa perguntou, mas você não foi nem no nosso website? Não fui nem no website. Ah, tudo bem, muito obrigado. Não passou, tá? É importante que você saiba o ramo de atuação da empresa e faça perguntas sobre o dia a dia, se mostre curioso. Pergunte quanto tempo a empresa oferece de férias, pergunte se ela oferece alguma coisa além do salário, pergunte se tem um budget para treinamento, se a empresa investe na melhoria do seu corpo técnico, se a empresa tem um team build, né? Se os times fazem eventos juntos, fora do ambiente de trabalho, para poder fazer aquela descompressão, sabe? Tudo isso é mostrar interesse na empresa. Então, pergunte. Tenha sempre uma listinha antes de perguntas que você pode fazer. Assim evita de você ficar pensando muito, tomar tempo do entrevistador. Não, é legal você já ter uma listinha preparada, tá? Outra coisa.
Se você não tenha medo de fazer perguntas, não tem perguntas idiotas. Então, se você não entendeu alguma coisa que lhe perguntaram, principalmente porque estão lhe perguntando em outro idioma, se você não entendeu, pergunte 1, 2, 3 vezes. Desculpa, eu ainda não entendi. Você pode explicar de outra maneira. O que importa é a resposta que você dará a partir da hora que você entendeu o que lhe foi perguntado, tá? Outra coisa, não seja prolixo, não fale demais, não se repita. Treine a sua capacidade de síntese, tá? Isso é muito importante. Normalmente, um recrutador da empresa, o entrevistador, ele está fazendo 2, 3, 4, 5 entrevistas num dia. Então, é um processo maçante para ele. Então, não tome muito tempo do entrevistador, tá? Quando você der as suas respostas, seja sucinto. E tudo isso me ajudou a conseguir esta vaga na Raising. Eu já participei, não participei de muitas entrevistas, não foram dezenas. Se foi uma dúzia, eu acho que foi muito, mas usando essas técnicas que eu disse aqui, eu consegui melhorar a minha performance até que quando eu cheguei na Raising, que assim, eu não conhecia a empresa antes do Léo fazer a apresentação para mim, mas depois que ele fez a apresentação, a Raising se tornou o meu dream job, que é aquele job que eu pensei assim, eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui. E aí, graças a essa bagagem que eu acumulei, eu fui mandando bem, entrevista atrás de entrevista, contei com a sorte em alguns pontos, essas coisas eu fiquei sabendo depois que eu entrei lá. Por exemplo, tinha um candidato mais forte do que eu, e na última hora ele decidiu, ele já tinha até recebido a proposta, e na última hora ele amarelou e ele não quis se mudar para a Alemanha. E aí o segundo na fila era eu. Então se o cara tivesse aceitado, provavelmente eu não estaria lá hoje. Então tem um elemento sorte aí, mas se você não estiver preparado, nem toda a sorte do mundo lhe colocará no trabalho dos seus sonhos. Então estas eram as dicas que eu tinha para dar para você. Eu espero que lhe ajudem. Deixa aí no seu comentário se você já participou de algum processo, um ou mais. Se você tem dicas complementares às minhas, qualquer coisa pode ajudar as pessoas que estão pensando em trilhar o mesmo caminho. E eu lhe vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Eu sou Fábio Vedovelli.